97% de chance de conquistar o título do Brasileirão. Essa é a nova matemática do Atlético Mineiro, depois de enfiar 3-0 do Corinthians na noite dessa quarta-feira. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir tudo sobre o jogo no Mineirão. Vou falar também sobre uma entrevista que fiz com o pai do Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, que é especulado no Corinthians. Tem chance de um menino vir jogar no Brasil? Vou falar ainda sobre o São Paulo, que empatou e se aproximou perigosamente do Z4. As contas não são muito boas para o tricolor. Vou falar ainda sobre Felipe Melo, que pode jogar no Internacional. Esse interesse colorado é real. Para completar, falo sobre a Arrascaeta, mais perto da renovação. Tem detalhes sobre o acordo do Arrascaeta em relação a salário, além de falar sobre Vasco da Gama, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreve no canal, é importante pra caramba, dá uma baita ajuda. Um monte de gente que tem assistido aos nossos vídeos não é inscrito, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e também aciona as notificações para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou o programa do Nicola dessa quinta-feira começa logo depois do Jogo do Brasil. Fechado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Para você que gosta de jogar sinuca ou bilhar com a família ou com os amigos, mas acha que nunca vai ter a oportunidade de ter uma mesa em casa, você se enganou. É possível se divertir com a sua mesa personalizada, com as cores que você quiser ou até com o escudo do seu time do coração. E quem pode te ajudar a realizar esse desejo é a Carlin Bilhares, empresa que é fabricante, está no mercado há bastante tempo e além de tudo ainda é parceira do canal do Nicola. A Carlin Bilhares se destaca pela qualidade e versatilidade. Lá você pode montar sua mesa como quiser, pois são os próprios caras que fabricam as mesas e ainda produzem mesas de sinuca e pebolim. A mesa 2 em 1, de jantar e de bilhar, é muito versátil. Dá uma conferida lá no site. E tem mais. A Carlin Bilhares monta e entrega a sua mesa com frete grátis para 15 estados do país, além do Distrito Federal. Pensa que acabou? Então saiba que é possível parcelar em 12 vezes e você só paga a primeira parcela quando receber a sua mesa em casa. Clique agora mesmo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para acessar o site da Carlin Bilhares para conhecer a infinidade de produtos e modelos. E usando o cupom Nicola você ainda ganha 5% de desconto em qualquer produto. Tenho certeza que você vai se divertir bastante com a Carlin Bilhares. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de notícias, especialmente com a Série B. E o Vasco da Gama, que havia tomado 4-0 do Botafogo no fim de semana, de novo em casa perdeu agora por 3-0 para o Vitória. Fim de festa, fundo do poço para o Vasco, que matematicamente já não tem mais chances de subir à Série A do Campeonato Brasileiro. E depois da derrota, muita pressão pela demissão de Alexandre Pássaro e de Fernando Diniz. Pássaro, o executivo de futebol, Fernando Diniz, o treinador vascaíno. Uma curiosidade, dos 13 reforços contratados pelo Pássaro para a temporada, só 2 estiveram em campo nessa quarta-feira. O zagueiro Valber, o pior do jogo, e o atacante ou meio atacante Marquinhos Gabriel. O Fernando Diniz, depois da partida, disse o seguinte, abre aspas, temos que nos envergonhar e pedir desculpa para o torcedor, fecha aspas. Também pela Série B, outros 3 times que seguem na busca pelo acesso, o Goiás, o Guarani e o CRB, todos venceram. O Goiás fez 2-1 no ex-líder Curitiba, Coxa hoje é o vice-líder, atrás do Botafogo. O CRB fez 1-0 no Londrina, Londrina muito ameaçado pelo rebaixamento. E o Brasil de Pelotas, já rebaixado, perdeu por 1-0 para o Guarani. A nova classificação da Série B tem o Botafogo líder, 62 pontos, um jogo a menos que a galera. O Coxa aparece em segundo, 61. Avaí e Goiás dividem a terceira colocação com 58 pontos. O CRB bem pertinho com 57, o Guarani 56 e o CSA com 55. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma boa notícia. A reunião desta quarta-feira entre os representantes do Arrascaeta e os dirigentes rubro-negros avançou bastante a prorrogação do contrato do meio uruguaio. O staff do Arrascaeta já dá o negócio como fechado. Prorrogação por mais 3 anos, o atual contrato termina em dezembro de 2023 e vai ser estendido até dezembro de 2026. O Arrascaeta vai passar a ganhar o mesmo salário de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, cerca de R$1.200.000 por mês. Seu salário atual de R$900.000 mensais, um belo reajuste.
O grande ponto é como é que ficam os 25% dos direitos econômicos que pertencem ao defensor do Uruguai e que o Arrascaeta e seu empresário Daniel Fonseca cobram que o Flamengo compre do time uruguaio, até porque o Arrascaeta e o Daniel vão ter uma participação em cima dessa grana de 5 milhões de euros. Nem o Flamengo, nem o staff do jogador se posicionaram, se pronunciaram a respeito desse acordo. A boa notícia é que o Arrascaeta tem tudo para ficar agora mais feliz, com o contrato renovado. Esse anúncio deve acontecer antes da final da Libertadores, marcada para 27 de novembro. A única coisa que falta é o ok do presidente Rodolfo Landim. Bora falar agora sobre Felipe Melo na mira do Internacional. A informação é do jornalista gaúcho Marcelo Salzano. Ele contou que o Inter quer contratar o Felipe Melo e promete fazer uma proposta se o Felipe não chegar a um acordo de renovação de contrato com o Verdão. Vale lembrar que o vínculo do Felipe Melo com o Palmeiras termina em 31 de dezembro. Palmeiras que fez 4-0 no Atlético Goianiense na noite dessa quarta-feira. Palmeiras voando, sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Mas voltando ao caso do Felipe Melo. Tem uma fonte minha no Rio Grande do Sul, mais especificamente no Internacional, e essa pessoa admitiu que o Felipe é um dos alvos do Inter para 2022. Colorado busca duas posições, um camisa 5 e um camisa 9. E essa pessoa tem convicção de que se o Felipe Melo for contratado, vai dar conta do recado e vai assumir um papel de líder importantíssimo dentro do elenco, no vestiário e dentro de campo. O Internacional quer sim a contratação do Felipe Melo, embora não admita isso de forma pública. A informação é verídica e já existem negociações entre as partes. A prioridade do Felipe Melo é ficar no Palmeiras, mas ele gostaria de um contrato de 2 temporadas com o Verdão. Volante de 38 anos de idade, que entre salários, direitos de imagem e luvas, custa R$1 milhão por mês ao Palmeiras. O Palmeiras gostaria de oferecer 1 ano de contrato com uma ligeira redução salarial. O Internacional não se aproxima desse R$1 milhão que o Felipe Melo tem no momento. Então a tendência, ainda que ofereça um contrato mais longo de 2 anos, é que o Internacional não chegue ao patamar financeiro que o Felipe Melo tem atualmente no Palmeiras. Antes de encerrar o assunto, só contar que o Felipe Melo tem tido papel importante na reta final da temporada e deve ser titular na partida contra o Flamengo na Libertadores da América. Quero falar agora sobre o São Paulo, que não venceu mais uma vez depois de perder para o Bahia em Salvador, empate 1-1 com o Fortaleza, e foi por muito pouco que o São Paulo não voltou para o Morumbi com outro tropeço. São Paulo perdia por 1-0, o único gol da partida até então, marcado pelo Robson aos 14 do segundo tempo, até que aos 47, já nos acréscimos, o Benítez acertou linda cobrança de falta que garantiu o empate em 1-1. Ainda assim, com mais um empate, o São Paulo se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento. Nesse momento é o 14º colocado com 38 pontos. Ele perdeu uma posição para o Santos. A rodada não foi boa para o São Paulo porque o Santos venceu, o Juventude fez 2-1 no Internacional, também venceu, e o Grêmio já havia batido nessa terça-feira o Fluminense por 1-0. Com a nova classificação do Campeonato Brasileiro, São Paulo é o 14º com 38 pontos, só que ele tem um jogo a mais do que o Atlético Goianiense, que é o 15º, tem um jogo a mais do que o Bahia, que é o 16º, e tem um jogo a mais do que o Juventude, que é o 17º. A vantagem do São Paulo para a zona de rebaixamento, ou seja, para o Juventude hoje é de 5 pontos. Se o Juventude vencer o jogo que tem a menos, a diferença cai para apenas 2 pontos. Uma observação importante, o São Paulo não pode empatar em pontos com nenhum dos seus concorrentes, isso porque o tricolor vai levar desvantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Atualmente o São Paulo tem 8 vitórias, atrás, por exemplo, do Santos, que tem o mesmo número de pontos, mas vitórias a mais. Nos últimos 11 jogos o tricolor só venceu 2 vezes, são mais 7 empates e 2 derrotas. De acordo com o matemático Tristão Garcia, a chance de rebaixamento do São Paulo hoje é de apenas 9%. Você concorda com esses números? Antes de mudar de assunto, só atualizar sobre as chances de rebaixamento para os outros clubes. Chapecoense 100% rebaixada, o Grêmio com 86% de chance, o Sport com 96%, Juventude 63%, o Bahia com 12%, o Atlético Goianiense com 6%, o Santos com 11%, o Ceará com 8%, São Paulo eu já falei, 9% de chance. Quero falar para vocês agora sobre o papo que tive por telefone com o João Martinelli, que é o pai do Gabriel Martinelli, atacante brasileiro de 20 anos de idade do Arsenal. O nome do Martinelli foi bastante especulado ao longo da quarta-feira como possível reforço do Corinthians.
não vive uma grande fase no Arsenal. O Corinthians tem boa relação com o Edu Gaspar, que é o diretor executivo de futebol do Arsenal, e a partir daí poderia haver alguma negociação. Liguei para o João para saber como é que andavam as coisas por lá. E o pai do Martinelli me disse uma série de situações importantes. A primeira frase é a seguinte, abre aspas, se ele for sair do Arsenal, deve ficar na Europa. Já tem propostas, mas nada que vai mudar a vida dele. Ele continua falando a respeito da situação do Martinelli no clube inglês. O Arsenal não quer deixá-lo sair, embora o técnico não goste muito dele. O trabalho que o Martinelli faz no dia a dia, nos treinos, é muito forte. Ele é o mais empenhado do elenco. É o João contando que o filho é o primeiro a chegar, é o último a ir embora, e isso é muito valorizado pelo clube inglês. O pai do Martinelli ainda contou que depois da lesão, o Martinelli precisou passar por uma cirurgia e ficou 6 meses fora. E esse tempo de recuperação foi estendido para que o Martinelli pudesse voltar sem qualquer problema. Mas, a partir do momento em que ele voltou, acabou perdendo espaço com o Arteta, que é o atual treinador. Na atual temporada, o Martinelli foi titular 4 vezes e reserva em outras 4. Em algumas partidas ele nem chegou a ser aproveitado. Essa situação tem incomodado, tem irritado o Martinelli, mas o Arsenal não quer deixá-lo sair. Dá uma olhada nessa frase. Com certeza, o Martinelli fica no Arsenal. Corinthians, sem chance. Qualquer clube do Brasil não tem chance, segundo o pai do Martinelli. Então podemos descartar essa possibilidade de um atacante de 20 anos, que já foi convocado recentemente para a seleção brasileira, pintar por aqui em 2022. Quero fechar o vídeo falando sobre a grande vitória do Atlético Mineiro por 3-0 contra o Corinthians no Mineirão, jogo para mais de 58 mil pessoas. O Galo já tem os 3 maiores públicos do futebol brasileiro desde o retorno do torcedor aos estádios. Vitória por 3-0 com gols de atacantes. O primeiro deles do Diego Costa, o segundo do Keno e o terceiro do Hulk. Corinthians que não finalizou nenhuma vez a gol e fez só 4 faltas em todo o jogo. Silvinho bastante cornetado pelo torcedor corintiano, apesar de na entrevista coletiva dizer que está tudo certo. Para o Silvinho as coisas estão sempre muito boas. Mas voltando a falar sobre o Atlético Mineiro. Com a vitória o time foi para 68 pontos, mantendo 10 de vantagem em relação ao Palmeiras, que é o vice-líder. Verdão que vem de 6 vitórias seguidas, ainda assim não consegue se aproximar do Galo. Já o Flamengo aparece na 3ª colocação, 14 pontos atrás do Atlético. É bem verdade que o Flamengo tem 2 jogos a menos do que Palmeiras e Atlético Mineiro. Fui pesquisar sobre as chances matemáticas do Galo. De acordo com o Tristão Garcia, do site Infobola, são 97% de chances de conquista de título. O Palmeiras aparece em segundo, com apenas 2% de chances, e o Flamengo tem apenas 1%. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o Galo tem 97,9% de chances de se sagrar campeão. O Palmeiras aparece com 1,6% e o Flamengo tem apenas 0,5% de chances. Ou seja, está fora. Eu venho dizendo há várias rodadas que o Atlético será campeão brasileiro, mas o torcedor do Galo e o Cuca seguem com o pé no chão. Dá uma olhada no que o Cuca disse depois de ser ovacionado pela torcida no Mineirão lotado. Abre aspas, não acabou. Pode ter certeza que o dia que acontecer eu falo que a gente é campeão. Falta um pouco, não sei quanto, se 7, 8 ou 9 pontos, mas faltam. A gente tem que buscar. Faz parte, acho que é o discurso de um treinador que quer continuar motivando seus atletas. É importante que o Atlético mantenha esse nível de atuação. Só uma curiosidade importante, o Atlético é dono de longe da melhor campanha do Campeonato Brasileiro. São 11 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, que é o segundo melhor mandante da competição. Na teoria, de acordo com os matemáticos, o Atlético precisa de mais 7 pontos para se sagrar campeão. Com 68 mais 7 ele chegaria a 75 e alcançaria uma marca que nunca fez com que qualquer time com 75 pontos deixasse de ter o título do Campeonato Brasileiro. Use o espaço para comentários para dizer se você acha que o Galo já é campeão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e depois do jogo da Seleção Brasileira ao vivo no programa do Nicola. Abraço, tchau!